Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diego Fares mais uma vez aqui na área, gravando diretamente da recepção do curso. Essas últimas semanas, galera, tem sido extremamente corrido, o tempo tá bem apertado. Então, para não ficar sem produzir material para vocês aqui no YouTube, trouxe o celular rapidinho, esperando os alunos. Daqui a pouco a galera vai subir e aí eu já consigo mandar esse vídeo direto aqui para o YouTube, sem edição, sem firula, porque o que interessa aqui de verdade é o conteúdo que eu vou passar para você. Primeiramente, boa parte de vocês, que são meus seguidores aqui do canal, estão se preparando para o vestibular. Quando a gente fala em grande vestibular, não é chamado de vestibular, mas o grande exame que avalia o ensino médio no país, a gente está falando de Enem. Então todo mundo aqui, de uma forma direta ou indireta, está se preparando para o Enem. E a gente sabe que o Enem é uma prova que não basta você ter o conhecimento, é necessário que você tenha as estratégias. E uma das estratégias de prova que é básico e todo mundo precisa executar é a questão da confecção de simulados periódicos. Então, se você faz simulados periódicos, que é o básico, primeiro, não estou aqui querendo te desmotivar de forma nenhuma, muito pelo contrário. Mas se você faz simulados periódicos, primeiro que você não está fazendo mais do que sua obrigação. E segundo, que você está fazendo o que a grande maioria não faz. Muitas pessoas vão deixar para fazer simulado do Enem quando estiverem muito perto da prova, já não dá tempo de corrigir aquelas falhas, aqueles vícios que você comete ao executar simulado. Agora, o ponto principal desse vídeo é que o Enem principal, o Enem PPL, as provas dos anos anteriores são resolvidas pela grande maioria dos alunos. Quase todo mundo que está se preparando para o Enem pega as provas dos anos anteriores, as questões dos anos anteriores, tem vídeo de resolução aqui no canal, para resolver. Então isso aí todo mundo está fazendo. O que você pode fazer de diferente, o seu algo a mais, o que você pode fazer que vai te diferenciar da multidão? Fazer a prova do Enem PPL ou Enem segunda aplicação como simulado. Professor, onde é que eu encontro essa prova? No mesmo site, lá no site do INEP, onde você encontra o Enem principal, você entra lá no site do INEP, procura a aba Enem e lá você vai encontrar um link Provas e Gabaritos. Clica lá, vai rolando para baixo, que tem primeiro o Enem principal, e aí depois você vai encontrar as provas do Enem PPL segunda aplicação. É extremamente importante que você analise também essas provas, porque para a grande maioria de vocês, as questões do Enem PPL são questões que são inéditas. Você talvez não tenha resolvido elas ainda como simulado. Talvez você já tenha feito Enem 2022 como simulado, Enem 2021, Enem 2020 talvez você já tenha feito. E as provas do Enem PPL? Professor, mas eu ouvi dizer que o Enem PPL é uma prova mais fácil, professor. E isso meio que engana a minha nota final. Mesmo assim, você acha que é recomendável eu fazer? Vamos lá, galera. A prova do Enem PPL, ela é feita com a mesma matriz do Enem principal. Então, o melhor simulado para você fazer, depois que você já fez boa parte das provas do Enem principal, é o Enem PPL. Segundo ponto, de fato, isso não de maneira oficial, ninguém vai falar isso de maneira oficial para vocês, mas de fato, nós professores, eu em particular, percebo que sim, existe um grau de simplicidade maior nas questões do Enem PPL quando a gente compara com o Enem principal. Tem sim no Enem PPL uma outra questão que você olha ali e caramba, que negócio é esse? Espera aí, deixa eu pensar aqui um pouco melhor. Mas a grande maioria das questões ali são de análise mais rápida e simples. E mesmo assim, vale a pena fazer o Enem PPL como simulado? Sim, por vários motivos. Primeiro, o simulado ele consegue te avaliar com relação à questão do tempo, vai te ensinar a administração de tempo. Segundo, você vai estar fazendo uma prova que 100% das questões estão dentro da matriz do Enem, foram calibradas, foram testadas, passaram pela TRI, aquele protocolo padrão do Enem. E terceiro, para muitos de vocês são questões inéditas. Você fez, por exemplo, a prova do Enem do ano de 2022 lá, fez o Enem ali na escola e tal, fez sua inscrição. Aí depois de um tempo você vai fazer a mesma prova como simulado? Tudo bem, é válido,
mas tipo, muitas questões ali você vai lembrar da tua resposta, então o teu resultado vai ficar, ele não vai corresponder à realidade. Então o Enem PPL, como é uma prova que a grande maioria aqui não fez, só se acontecer algum problema você fez a segunda aplicação, são questões inéditas, então vale muito a pena. Só vai um conselho aí, galera, não compare o seu número de acertos de um simulado Enem principal com o Enem PPL. Eu sempre oriento meus alunos quando vão executar os simulados do Enem PPL com relação a esse detalhe. O aluno faz a prova do Enem principal, ali tem um número X de acertos. Não estou falando de pontuação, estou falando de número de acertos, tá? E aí quando ele vai fazer o Enem PPL, ele, pô, a nota subiu, caramba, tive uma evolução legal. Aí ele volta a fazer o Enem principal, a pontuação dele cai de novo. Faz o Enem PPL, sobe, Enem principal cai. Então se você vai alternando os simulados, você vai perceber essa gangorra na sua nota, esse sobe e desce. O que é normal, como eu falei para vocês, visto que o Enem PPL ele tem uma boa parte das questões do nível mais simples do que o Enem principal. Então não compare seu número de acertos principal com PPL. Você pode comparar principal com principal e PPL com PPL. Para fechar o vídeo, eu quero te dar uma dica de ouro. Professor, e esses simulados? Primeiro, faça simulados exatamente no time do Enem, na mesma duração da prova. Tente simular ao máximo as condições de prova, inclusive o lanche que você vai fazer durante a prova e o número de idas ao banheiro. Tente marcar o tempo ali, tudo direitinho, fazer o mais parecido possível com o dia da prova. Segundo ponto, faça simulados com uma frequência razoável. No mínimo, um simulado bem feito por mês. No mínimo. E quando eu falo um por mês, eu não estou falando em um final de semana, porque o Enem são 2 finais de semana. Então você não vai fazer um simulado do Enem no domingo e outro na segunda. Porque a prova do Enem não é domingo e segunda. São 2 domingos. Então você vai fazer uma prova no domingo, outra prova em outro domingo, descansar 2 finais de semana e voltar e reiniciar o ciclo. No mínimo. Existem alguns alunos que colocam ali um intervalo só de uma semana para iniciar o próximo ciclo, beleza? Fez simulado? Confere o número de acertos, confere as suas falhas, tenha um caderninho do erro, um material que você vai passando, esses detalhes que você está errando aí no simulado, os vacilos que você está cometendo, isso vai te fazer sair do efeito platô e evoluir. Não deixe para fazer simulado perto da prova. Quer se arrebentar na hora da prova? Quer fazer de novo o Enem de 2024, é deixar para fazer simulado próximo de prova. Comece a fazer agora. Professor, mas eu ainda não tenho todo o conteúdo e toda a base consolidado. Não precisa, porque não existe somente no simulado uma única função que é avaliar conteúdo. Existe também o domínio do tempo de prova. E esse é o ponto principal e que os alunos mais sentem dificuldade na prova do Enem. Então não adianta você ter toda a bagagem de conteúdo, saber todo o conteúdo, se você não sabe administrar seu tempo. Portanto, faça simulados do Enem. No time do Enem, com a mesma duração da prova, tudo mais parecido possível com o dia da prova. Faça com qualidade. Verifique as suas falhas pós-simulado, você vai fazer ali a correção. O que você falhou nesse simulado? O que você vacilou? Coloca ali no caderno. Pontos que você foi bem, pontos que você foi mal. Não estou falando só de questão, estou falando de execução. Pega esses pontos que você foi mal, cria estratégias para que no próximo simulado você melhore esses pontos. Se você fizer isso com frequência, eu garanto que esse Enem de 2023 vai ser o seu último Enem, porque a maioria dos alunos vacila na questão do tempo. Se você conseguir dominar o tempo de prova do Enem, você já está na frente de muita gente, beleza? Esse era o recado do vídeo de hoje, galera. Vídeo direto aqui, sem firula, sem edição. Eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Vocês concordam comigo? Qual é a frequência de simulados que você faz? Você faz simulado uma vez a cada 2 meses? Ou você faz todo final de semana, que eu em particular não recomendo? Coloca aqui nos comentários para eu entender como é que vocês estão nos simulados. Vou ficando por aqui, vejo vocês muito em breve no próximo vídeo aqui do canal. Grande abraço a todos e não esquece de deixar o like que ajuda pra caramba o nosso trabalho aqui. Abraço, gente, até a próxima. Valeu!